Olá, muito boa tarde para você. O Pauta Aberta desta quarta-feira, dia 1º de dezembro de 2021, está no ar, Dia Mundial de Combate à AIDS. E este é um dos nossos assuntos de hoje, hein, gente? E já estamos a toda neste último mês do ano. Como passou rápido! A você que está sempre ligado na programação da TV Evangelizar, muito obrigado pelo carinho da sua companhia em todo o país. E vamos juntos, a partir de agora, com os nossos destaques do dia. A taxa de crescimento do Brasil é considerada a menor entre os países do G20. Os números foram divulgados hoje pela OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. PEC dos precatórios, que vai garantir mais recursos para o Auxílio Brasil, passa na CCJ do Senado e deve ser levada hoje ainda para votação no plenário. Também no Senado é dia de sabatina na CCJ. André Mendonça, desde cedo, responde à pergunta dos parlamentares. Nós temos agora imagens ao vivo da CCJ do Senado. Ele precisa de voto favorável da maioria simples na Comissão de Constituição e Justiça. E na terceira reportagem da série sobre os quilombos no Vale do Ribeira, prepare-se, você vai descobrir algumas das delícias da culinária da região, que é um convite a alguns e bons exageros, hein? Fique ligadinho que o Pauta Aberta desta quarta-feira já está no ar. A taxa de crescimento projetada para o Brasil em 2022 é a menor entre os países do G20. Os números foram divulgados hoje pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Dados divulgados apontam que a economia mundial deve crescer 5,6% em 2021 e 4,5% em 2022. No entanto, houve uma redução de 1/10 da previsão anterior da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômicos, a OCDE. Mas a estimativa foi mantida para o ano que vem. Já em relação ao Produto Interno Bruto do Brasil, a redução foi de 5,2% para 5% neste ano. Em 2022, caiu de 2,3% para 1,4%. Números que representam uma média bem abaixo da mundial e um risco forte de desaceleração para o ano que vem. As projeções da organização seguem mais otimistas do que as do mercado financeiro brasileiro, que em última pesquisa Focus do Banco Central apontam para uma alta de 4,8% do PIB em 2021 e de apenas 0,58% em 2022. Nosso assunto agora é saúde. Um novo mês está começando e um novo alerta também. Olha só, gente, o câncer de pele está entre as doenças que mais matam no mundo e já está entre as 4 principais causas de morte nos mais jovens. O Pauta Aberta já destacou nos meses anteriores, aí Outubro Rosa, Novembro Azul, e agora chegou a hora do Dezembro Laranja. Dezembro foi escolhido como mês laranja pela Sociedade Brasileira de Dermatologia para alertar sobre os riscos do câncer de pele. Com o verão aí, nós conversamos com o oncologista Bruno Azevedo, que falou sobre a importância da conscientização. Acompanhe. O câncer de pele é o câncer ou é a neoplasia maligna mais comum que existe. Ela é disparada a doença mais frequente no consultório do oncologista. A gente estima que no Brasil, pelo menos 30% dos casos de cânceres que são tratados são câncer de pele. Existem 2 tipos básicos de câncer de pele. Existe aquele câncer de pele chamado não melanoma e existe o câncer de pele chamado melanoma. Eles têm tratamentos completamente distintos, daí a importância da avaliação com o oncologista para que a gente defina qual é a melhor forma de tratamento e qual é o tratamento adequado. Então, por isso que é mandatório. Eu tenho suspeita de uma lesão de pele. Uma lesão de pele me chama atenção, me preocupou. O ideal é que a gente tenha a avaliação do especialista para a gente diferenciar uma coisa da outra e até definir qual que é o correto tratamento disso aí. O especialista ainda falou sobre formas de prevenção e que mesmo na sombra, os riscos são os mesmos. O principal é a gente evitar exposição intensa ao sol. O principal fator de risco para câncer de pele é o raio ultravioleta, que é esse raio que é o raio solar. E aí dentro disso a gente tem algumas medidas. A primeira é realmente a gente evitar as horas do dia onde essa exposição é mais intensa, por exemplo, entre 10 horas da manhã e 3 horas, 4 horas da tarde. O uso do filtro solar é básico, isso deve ser uma regra que a gente tem que ensinar aos nossos filhos, temos que nos ensinar, nos educar a usar o filtro solar. O filtro solar é uma ferramenta importante
importantíssima, independente de qual seja a nossa atividade diária no dia a dia. O filtro solar a gente tem que ter ele como uma meta de uso diário. Lembrar de usar óculos escuros, usar chapéu, usar boné, usar maneiras da gente acabar evitando essa maior exposição, desde que a gente seja obrigado a isso. A PEC dos precatórios, que já passou em 2 turnos na Câmara dos Deputados, deve ser votada hoje no plenário do Senado. O texto da PEC dos precatórios foi aprovado ontem pela Comissão de Constituição e Justiça e abre caminho para que seja garantido o pagamento de R$ 400 no Auxílio Brasil, o novo programa do governo federal. É um texto que também prevê mudanças nos cálculos do teto de gastos. Votaram sim 16 senadores e senadoras, votaram não 10. O relatório do senador Fernando Bezerra Coelho foi aprovado depois de muita discussão. Ele recebeu quase 60 emendas e acatou 14 delas, total ou parcialmente. A PEC cria um limite para o pagamento dos precatórios, dívidas da União, principalmente com estados e municípios, e muda o cálculo do teto de gastos, que passa a ser feito pelo IPCA, com dados de janeiro a dezembro do ano corrente. Com isso, abre espaço fiscal de mais de 100 bilhões de reais no caixa do governo e possibilita o pagamento de R$ 400 em benefícios do programa Auxílio Brasil, sucessor do Bolsa Família. O texto aprovado pela CCJ manteve a base do que veio da Câmara dos Deputados. Para reduzir as resistências à proposta no Senado, o relator se comprometeu a tornar o Auxílio Brasil permanente. Pelo texto, ele valeria apenas até dezembro de 2022. O relator também incluiu a garantia de que a verba liberada com a PEC será vinculada aos gastos do programa e a despesas previdenciárias ligadas ao salário mínimo. Criou ainda um fluxo de pagamento dos precatórios para que eles sejam mais previsíveis. O relator também acatou a sugestão de retirar os precatórios do antigo Fundef, do teto de gastos. Eles estão entre as maiores dívidas da União, cerca de 16 bilhões de reais. O relatório aprovado também prevê a criação de uma comissão mista para fazer auditorias nos precatórios e em sua gestão. Foram definidas ainda as prioridades de pagamento. Primeiro, as dívidas de até 66 mil reais. Depois, os precatórios de natureza alimentícia de pessoas com mais de 60 anos ou deficiência física e só então as dívidas com valores mais altos. Houve um grande esforço desta relatoria em contato com as lideranças da Casa, com o governo, de construção de um texto que alcançasse maior consenso entre as senhoras senadoras e os senhores senadores. Para tanto, procedemos a alterações pontuais no voto anteriormente proferido, várias de natureza meramente redacional, com o fim de aperfeiçoar e aprimorar a proposta. Nesse trabalho, contudo, mantivemos como norte o objetivo de garantir espaço fiscal para as ações sociais de amparo aos brasileiros, bem como de manutenção das regras de responsabilidade fiscal que consideramos importantes conquistas do povo brasileiro. Hoje está sendo um dia de muita conversa de bastidores, de muitas negociações no Senado. E para garantir votação, inclusive de senadores da oposição, o relator, o senador Fernando Bezerra, líder do governo, afirmou que poderá alterar o texto que já passou na CCJ. Entre as mudanças, senadores pedem para que fique claro, mais claro no texto, que o Auxílio Brasil passará a ser um benefício permanente. E hoje também no Senado é dia de sabatina lá em Brasília. André Mendonça, ex-ministro da Justiça, também advogado-geral da União, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro há 4 meses para ocupar uma vaga como ministro do STF, o Supremo Tribunal Federal, está hoje desde cedo passando pela sabatina junto aos parlamentares na CCJ do Senado. Ele responde a várias questões. Mendonça foi indicado para ocupar a cadeira deixada pelo ministro Marco Aurélio Mello, que se aposentou em julho. No início da sabatina, hoje cedo, André Mendonça destacou o compromisso que assume ao ocupar a cadeira de tanta importância no Supremo. Confira. Entendo que o Poder Judiciário deve atuar como agente pacificador dos conflitos sociais e garantidor da legítima atuação dos demais poderes, sem ativismos ou interferências indevidas nesses. Penso que a automoderação do Judiciário é corolário lógico
do próprio princípio democrático. Desse modo, afirmo meu compromisso em respeitar as decisões e as ações, tanto do Poder Legislativo como do Poder Executivo, sempre que adotadas no exercício regular das suas atribuições e conformes à Constituição. Em segundo lugar, me comprometo com o Estado laico. André Mendonça respondendo a todas as questões, 4h45 da tarde. Agora nós vamos com imagens ao vivo lá da CCJ do Senado, né? A sabatina, só para destacar, a gente começou às 10h45 da manhã e André Mendonça responde a vários questionamentos, né, sobre questões aí do país. A indicação do nome de André Mendonça foi dada em 13 de julho pelo presidente Jair Bolsonaro. A mensagem do Executivo chegou à CCJ do Senado em 18 de agosto. Para confirmar a vaga em uma das cadeiras no STF, Mendonça precisa de votos favoráveis da maioria simples na CCJ do Senado e de ao menos 41 votos entre os votos dos 81 senadores do plenário. Mudamos de assunto agora, gente. Um casal que voltou da África do Sul para São Paulo testou positivo para a Covid-19. O Instituto Adolfo Lutz confirma que se trata da variante Ômicron. O Instituto Adolfo Lutz, do Governo de São Paulo, confirmou nesta terça-feira 2 resultados positivos para a variante Ômicron do coronavírus no Brasil. A confirmação foi feita após o sequenciamento genético no laboratório do Hospital Israelita Albert Einstein e atestada pelo Instituto Adolfo Lutz. A variante foi encontrada nos testes de 2 passageiros vindos da África do Sul. São os primeiros casos no país e na América Latina. Ambos tiveram resultado positivo em exames de PCR coletados no laboratório do Einstein, instalado no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em 25 de novembro. E nesta quarta-feira foi confirmado o 3º caso em São Paulo da variante Ômicron no Brasil. Foi um passageiro que veio da Etiópia e que desembarcou em Guarulhos no último sábado. Essa pessoa testou positivo para a Covid. A amostra também foi confirmada pelo Instituto Adolfo Lutz. É uma pessoa que está em isolamento neste momento. Vamos então para o próximo bloco a seguir. Um alerta a você que é mais velho e você que é mais jovem. Dia Mundial de Combate à AIDS. Fique com a gente. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Pauta aberta de volta ao vivo. Hoje é Dia Internacional de Combate à AIDS, um dia de reflexões e alerta. Nesta quarta-feira, 1º de dezembro, é o Dia Mundial da Luta contra a AIDS. A data foi definida em 1988 pela Organização Mundial de Saúde como forma de conscientização, de estímulo à prevenção, ao tratamento e aos cuidados com quem convive com o vírus HIV. Nos anos 80, ter o vírus era como ter uma sentença de morte em poucos meses. O jornalista Paulo Giacomini viveu este drama. Recebeu o diagnóstico aos 22 anos, em 1985. Eu fiquei meio abobado, saí de lá fazendo as contas de um ano, de quando que eu ia morrer, do que eu ia fazer da minha vida. E aí eu cheguei em casa e falei com a minha prima, pô, você aproveita o seu primo o quanto você puder, porque eu não vou durar mais muito tempo. Ele precisa tomar apenas 2 comprimidos por dia, fornecidos gratuitamente pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. O tema da Organização Mundial de Saúde para este ano é: acabe com as desigualdades, acabe com a AIDS, acabe com as pandemias. Mas para realmente diminuir o número de novos casos, é preciso que os jovens, os que mais ignoram o problema, entendam que o vírus é transmitido por relações sexuais sem camisinha e que a doença ainda não tem cura. E que a gente possa esclarecer a população brasileira de que sim, temos testes, de que sim, temos tratamento e de que sim, é possível viver bem, mesmo sendo HIV positivo. As tradições da culinária das comunidades quilombolas do Vale do Ribeira, no interior do Paraná, nos reservam surpresas deliciosas. E hoje é o dia de a gente mostrar para você um pouco de tanto sabor. Na série especial sobre os quilombos, uma produção exclusiva da TV Evangelizar, você vai perceber que o jornalista Ricardo Vilches aproveitou e muito as descobertas que fez por lá.
Entre montanhas e rios na divisa dos estados do Paraná e São Paulo, os escravos foragidos encontraram o esconderijo perfeito. No Vale do Rio Ribeira, construíram lares, fincaram raízes que hoje estão representadas nas comunidades quilombolas. Do lado paranaense, Adrianópolis abriga boa parte delas. A cidade, que já foi conhecida pela mineração do chumbo, hoje se orgulha de sua gente, sua cultura, seus costumes. Se prepare, que é dia de lamber os dedos. Sensacional. Da terra não se extrai apenas minério, não. Daqui sai matéria-prima para o sustento de muita gente. Dona Cida que o diga. Olha a mesa que ela preparou para exibir pra gente. Frutas e verduras aos montes, tudo plantado e colhido pela comunidade quilombola. E que a gente da cidade se confunde todo. Ó, os três são quase a mesma coisa. Uhum. Tudo raiz. Tudo é de tomar com café. Com café. Aqui esse aqui pode comer com comida, o que almoçar pode comer junto. Como é que é o nome desse? Nhame. Nhame. É. Esse aqui a senhora também tira a casca. Esse aqui tem que comer ele só com café, né? Esse aqui, que é o cará. Agora esse aqui pode fritar, pode cozinhar e comer com comida. E esse aqui? Esse aí também, com comida é uma delícia. Tá. O que é esse aqui? Ele tem um gostinho do quê? Tem um gostinho quase igual a mandioca, mas não é. Porque parece que ele tem essa cor aqui, parece que ele é meio docinho, ou eu tô enganado? É, tem um docinho, sim. É? Mesma coisa da mandioca. Então, qual que a senhora prefere? Eu prefiro os três. Não é boba nem nada, né? O que fizerem pra senhora, né? É isso aí. Os três. Toda semana, 20 variedades têm destino certo a 150 quilômetros daqui, na Ceasa de Curitiba. É o que ajuda no sustento da comunidade Córrego das Moças. Um nome que só o seu João mesmo pode nos ajudar a entender. Ele, o pai e o avô nasceram aqui. Esse nome é o nome antigo, né? Que deram esse nome aqui, quando eu conheci essa região aqui. Daí eu fiquei sabendo que deram esse nome por causa de uma família que tinha aqui, que tinha 7 filhas moças, né? E daí deram o nome da comunidade quilombola aqui, Comunidade Córrego das Moças. Só do alto conseguimos ver o que restou do córrego. Hoje não há mais vestígios da casa onde as irmãs moravam. Ficou só na lembrança, né, seu João? Não cheguei a conhecer, não. Olha. Não cheguei a conhecer. Nunca? Não. Vi falar, mas não cheguei a conhecer. Olha. Não conheceu? Não. Mas queria conhecer, né? Queria. Queria conhecer. Mas não deu tempo? Não deu tempo. Por quê? Porque às vezes a gente dava a saída fora assim, né? Não tinha muita intimidade com essas pessoas. Daí não acabou ficando não conhecendo. Aí conheceu, como é que é o nome da esposa do senhor? Conceição. Dona Conceição. E com ela, quantas moças? Com ela? 3. E moço? 8. Quantos filhos ao todo? 11. Nossa senhora. 11. Que coragem, hein? Coragem. Mas vamos mudar de rumo essa conversa porque a dona Irani tá com o fogo pronto. E olha o tamanho desse tacho, gente. Para esquentar, o esquema com a lenha é do lado de fora da casa, para não soltar fumaça na cozinha. Aprendizados dos tempos da mãe, da avó, que ela mantém ainda hoje. Só não revela os detalhes dessa gostosura aí. Mandioca ralada, purinha, com coco ralado e amendoim. Depois, passa tudo na folha de bananeira antes de ir pro fogo. Que biju é esse, dona Irani? Esse aí tá prontinho? Daqui tá prontinho, ó. Ele fica meio... Ah, tá. Ele fica maciozinho. Qual é o recheio dele aí? Que eu tô vendo que tem farinha. E o... Que mais amendoim. Tem? Amendoim. E o óleo e o sal. É o tipo de delícia que equipe de TV alguma pode passar vontade. Duto, vem aqui, Duto. Vem aqui, Duto. Hoje eu vou dar um descanso pra mim mesmo. Tira a máscara, Duto.
Você vai experimentar aqui um pouquinho, não vai fazer desfeita. Com a mão, que você vai comer que come, né? Como é que come? Você vai tirar um pedacinho e vai comer. Não vai te botar a boca inteira, aí você vai tirando pedacinho em pedacinho. Tá quente agora, né? Me fala o que você está sentindo. Digo. Muito bom. Tá muito bom. O que? Gostinho de amendoim aqui, né? Tem outro mais marco amarelinho assim, tá? O amendoim fica um sabor bem marcante mesmo. E sabe o que é engraçado? Vê se você tem a impressão que eu tive, Duto. Eu pensei que fosse ficar doce. Não. E se a gente quiser fazer doce também faz. Eu nem lembrei, senão eu tinha deixado um pouquinho para fazer doce. Ó, olha aqui. Olha como é que foi tostadinho aqui, ó. Parabéns. Muito bom. E vocês acham que acabou? Nós tínhamos muito que conhecer ainda na casa da Dona Olinda. Cozinheira de mão cheia, conhecida na comunidade toda por fazer tudo quanto é doce e salgado de maneira natural. É covardia o que essa mulher faz com mandioca. Tem a batata doce. Essa aqui. Que é essa aqui. Tem a mandioca, que a gente faz dela um monte de coisa. Tem isso aqui que é o manguito, que a dona Cida falou lá, que é o cará, que tem variedade das coisas. Esse aqui é a mandioca cozida com açúcar. Aquele de lá é a banana marmelo frita, essa aqui. Esse aqui é a banana caturra. Essa é a banana marmelo. Esse é o pão de centeio, né? E esse é o doce de abóbora, produzido aqui também. A senhora passou o bolinho. Que bolinho que é esse aqui? Esse que é o bolo de cenoura também, produzido aqui, que é a minha irmã que fez. E daí temos o queijo de búfalo, tem o doce de leite e tem o queijo cozido, tudo produzido aqui. Mas eu preciso confessar, eu estava de olho mesmo neste quitute aqui. Que tal, gente, um pastel com farinha de milho? Esse é o pastel de farinha, recheado com a carne de frango. É uma delícia. Servido? Servido. Imagina que eu vou deixar passar uma dessa. Ó, o que a senhora fala que é farinha? Sabe o que me lembrou também? Biju? Biju eu nunca fiz. Sensacional. Que delícia de uma massa. Leve, crocante. A massa é feita com farinha e polvilho de mandioca. Sensacional. Pessoal, eu acho melhor encerrar essa reportagem por aqui. Afinal, é falta de educação falar de boca cheia, né? Na próxima reportagem da série, a religiosidade e a fé cristã nos quilombos. Dá água na boca, né? Surpresas e delícias direto aí das comunidades quilombolas do Vale do Ribeira. O Ricardo Vilches, a equipe, né? Disseram que foram dias bem corridos por lá, mas olha, todos voltaram mais fortinhos aí dessa aventura pelo Vale do Ribeira. Pode ter certeza. Espero que você tenha gostado da nossa reportagem e a gente tem mais amanhã, a última reportagem da série especial sobre os quilombolas. Muito obrigado pela sua companhia. Eu te espero amanhã à tarde aqui no Pauta Aberta. Até lá!